Muito boa noite para você que está junto com a gente aqui, que Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus, segunda-feira, né? Muito bom estar com você, muito bom poder levar uma palavra de fé, de esperança, que bom ter você aqui comigo, que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus, você que está pelo nosso web rádio Proclamar e você também que está pelo Facebook, que Deus abençoe, e você que acompanha a gente pelo YouTube, que Deus abençoe também, viu? Que Deus abençoe você que está pelo YouTube, né? Muito obrigado você pela sua presença, né? Entra lá, compartilha a nossa mensagem, compartilha a nossa palavra, participe com a gente, né? Que bom, né? Que bom mesmo. Tem várias mensagens lá que a gente faz isso com carinho, faz isso na simplicidade, para a gente adorar a Deus, para que você também seja edificado por Deus. Não tem coisa melhor do que ser edificado pela palavra. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, tá? Não é verdade? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que está pela rádio, Deus abençoe vocês, irmãos de São Paulo, São Bernardo do Campo. Abraço a todos vocês em Cristo, irmãos de Piracicaba. É muito bom ter você aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe vocês, todos vocês em Cristo. Nós estaremos orando daqui a pouco. Nós vamos apresentar em oração os nossos irmãos. Vamos orar muito pela Sônia, né? Espero que esteja tudo bem com ela. A irmã Sônia, nossa irmã em Cristo. Deus abençoe você, o Adriano, a todos os irmãos aí em São Bernardo. Estamos orando, estamos pedindo a Deus pela vida de todos, né? É isso que a gente tem que fazer. Orar uns pelos outros. A gente está pedindo a Deus pelos nossos irmãos. A você que está pelo YouTube também, né? Receba o nosso abraço, estaremos orando por você. Podemos não apresentar os nomes, mas o coração pode ter certeza que está lembrando de você, está lembrando de você, né? Lembrando de vocês na oração, lembrando de vocês em todos os momentos. Isso é importante, né? O Espírito de Deus conhece os nossos corações, o Espírito de Deus conhece, né, a intenção do nosso coração. Não tem coisa melhor do que servir a Deus, não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus, não tem coisa melhor do que buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, obrigado pelo meu irmão em Cristo que está comigo aqui, obrigado por ter guardado a gente do perigo, obrigado por ter guardado a gente do mal, obrigado mesmo por ter guardado as nossas vidas, né? Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Isso é importante, né? Isso é importante, né? A gente agradecer sempre, né? Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agradecer sempre ao nosso Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele há de fazer. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Estou aqui na nossa rádio aqui, né? Transmitindo aqui. Vou ver direitinho para nós gravarmos, né? A nossa mensagem, né? Que bom. Graças a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ser abençoados pela palavra. Não tem coisa melhor do que sermos abençoados. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é fiel, é maravilhosa. E eu quero falar hoje um assunto muito importante. A pior igreja que existe nos dias atuais. A pior igreja que existe nos dias de hoje. A gente olha esse tema e pergunta, pastor, vai falar mal das igrejas? Não, não. Nós vamos falar a pior igreja que existe nos dias atuais. Falar mal é muito pouco, porque fala a pior igreja que existe nos dias de hoje. Qual será essa igreja? O que será que Deus tem para falar conosco hoje aqui? Né? Isso é importante a gente frisar. Né? A igreja de Cristo é uma igreja viva, é um organismo vivo, é um organismo, né, que tem pessoas, faz um culto racional, pessoas com sabedoria, pessoas que buscam a Deus. Deus procura os adoradores adoram Ele em espírito e em verdade, e isso é importante, tá bom? E a Bíblia diz em Apocalipse,
né? Apocalipse, nós temos aqui a palavra de Deus, Apocalipse, onde apresenta as igrejas de Cristo, né? Apocalipse 3, 14 e 22, diz assim: e ao grande anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Vomitar-me-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim que compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. É muito importante, quando a gente lê estes versículos, é interessante que o livro de Apocalipse mostra 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas que hoje pertencem à Turquia. Nós vemos igrejas, né, que cada uma delas é enviada uma mensagem. Nós temos a igreja de Éfeso, que é a igreja apostólica. Nós temos a igreja de Esmirna, que é a igreja da perseguição romana. Pérgamo é a igreja da era de Constantino. Tiatira é a igreja da idade das trevas. Nós temos Sardes, que é a igreja da reforma. Filadélfia é a igreja do grande movimento missionário. E por último, é Laodiceia, que é a igreja da apostasia. E mais ou menos compreende no ano de 1844, 1900 e até os dias atuais. São 7 igrejas, cada uma tem uma mensagem, cada uma tem, né, uma recompensa, cada uma tem um elogio. A única igreja que não tem elogio é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é tão importante que compreende os nossos dias de hoje. É por isso que chamamos e dizemos que é a pior igreja de todas as 7, é a pior igreja que existe. Por quê? Porque as igrejas estão se espelhando na igreja de Laodiceia. As igrejas estão vivendo isto que João escreve no Apocalipse, está sendo revelado. Não é? O próprio Jesus mostra isso, está sendo mostrado, está sendo revelado, e a igreja de hoje está vivendo isso que nós lemos. É tão triste entender isso, é tão triste ver isso, é tão triste compreender isso, que muitos estão se afastando de Cristo, muitos estão virando a costa, muitos estão abraçando visões que não vêm de Deus, muitos estão esquecendo da cruz, muitos estão esquecendo, né, da salvação, da graça. Muitos estão esquecendo do poder do sangue de Jesus Cristo. Muitos estão esquecendo do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Estão se esquecendo que o Evangelho tem poder para salvar uma alma, tem poder para salvar uma pessoa, uma vida, não é? A palavra de Deus não volta vazia, ela é como espada de 2 gumes. É isso que nós temos que compreender. O Evangelho de Cristo precisa ser pregado, o Evangelho de Cristo precisa ser anunciado, o Evangelho de Cristo precisa ser dito, precisa ser mostrado, principalmente aos cristãos, não é? Também, porque nós precisamos ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem quando a gente senta, para e ouve, medita, aprende, toma consciência do que está acontecendo. E é isso que é importante, né? E o Salvador,
Jesus Cristo, quando a palavra é pregada, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela volta com resultado. Não importa qual seja a mensagem simples ou uma mensagem incrementada, o importante é que a mensagem seja pregada. E a mensagem faz mudança no coração do homem. O Espírito Santo convence, o Espírito Santo convence o homem que o que está sendo falado pelo pregador, ou alguém que está pregando, ou está lendo a palavra, é verdadeiro, é fiel, é digno de toda aceitação. Então a pessoa abraça aquilo, o Espírito Santo faz a morada no coração, transforma aquele coração duro, aquele coração de pedra, em um coração de carne, renovado, transformado, vivificado pelo Espírito de Deus. Tá certo? Então nós temos as igrejas da Ásia, como eu disse para você. E de todas as igrejas, Laodiceia é a igreja mais rica da Frígia, conhecida por sua produção de lã, quando é preta, brilhante, por seus serviços bancários, por produtos feitos de pó frígio misturados com óleo. E esse pó frígio, esse produto feito, era pomada para os ouvidos, para o colírio. Existia uma faculdade de medicina na cidade de Laodiceia. E Laodiceia era uma cidade rica, uma cidade abastada, e entre isso existia naquele lugar aquedutos que forneciam água mineral de fontes termais situadas a 10 quilômetros do sul. As águas vinham por aquedutos e quando chegava a Laodiceia vinha com uma temperatura morna. O seu valor, devido ao alto teor de minerais, era sempre nauseante. A pessoa não conseguia tomar essa água, a pessoa não conseguia beber essa água, Então, a igreja de Laodiceia era uma igreja independente, era uma igreja que mostrava sua riqueza, era uma igreja que mostrava o seu poder. Os crentes de Laodiceia não estavam oferecendo refrigério alcançado e nem cura para o doente espiritual. E por mais que seja, queridos, palavra é a coisa mais importante que tem na igreja. Não é coach. O que precisa é palavra. É a palavra que mostra, que transforma, que lava, que purifica. É a palavra de Deus que traz ânimo, fortalecimento. Jesus mandou nós enviarmos a palavra de Deus para todos aqueles que ouvem, todos aqueles que estão prestes a ouvir. Não é entretenimento que ele mandou dizer, não é entretenimento que ele mandou levar. Ele mandou levar a palavra, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então a igreja de Laodiceia é uma igreja democrática, não segue mais seus líderes espirituais, autoridades da palavra de Deus. A igreja está se mostrando indiferente. E o mais difícil é que a igreja de Laodiceia e a igreja que hoje estamos vivendo, as igrejas que estão copiando essa igreja de Laodiceia, ela não é fria, ela não é quente, ela é morna, ela é ruim. O mornidão a gente não toma, a gente não sabe, a gente não sabe definir se a pessoa é fria, se a pessoa é quente, se ela é espiritual, se ela não é. É uma igreja difícil. Essa igreja da verdade, ela foi diluída ao erro. A tragédia é que essa igreja é rica do ponto de vista material, mas Jesus diz que ela é pobre, ela é miserável, ela é cega, ela é nua, ela precisa se vestir, ela precisa enxergar a verdade. É isso que está acontecendo. Era uma cidade muito rica, mostrava sua riqueza. Por isso estão se esquecendo dos seus líderes, estão se esquecendo daqueles que ensinam a palavra. Por isso que eles mostram a indiferença, porque Cristo fica do lado de fora. Eles mostram a indiferença porque Cristo parte esperando abrir a porta. Eles fazem indiferença porque Jesus só vai entrar se eles pedirem, se eles derem liberdade. A igreja tem riqueza e poder, mas não tem Cristo. É o que nós vemos hoje. É a pior igreja que existe. É a igreja que tudo compra, tudo quer comprar. Prédios
quer comprar casas, quer comprar prédios, quer fazer igrejas um maior do que o outro, quer construir, mostrar o seu poder, mostrar a sua força, né? Quer mostrar que tem dinheiro. As pessoas estão lutando pelo poder, pessoas estão se sujando, pessoas estão esquecendo do verdadeiro evangelho e estão cada vez mais se esquecendo de Deus e se afastando e se abraçando as coisas materiais. A igreja de Laodiceia tem riqueza e poder, mas não tem Cristo. Ela está até disposta a entrar na vida de uma pessoa, desde que seja convidado para fazer isso, né? Jesus está disposto a fazer isso. Jesus está batendo, esperando que a pessoa abra. É trágico uma igreja se tornar tão diferente e soberba a ponto de Cristo ter que sair e permanecer do lado de fora. É tão duro isso. As pessoas não querem ouvir mais o Espírito Santo. As pessoas não querem ouvir mais a profecia. As pessoas desprezam os profetas. As pessoas desprezam o que pregam a verdade. Porque aqui na minha igreja só prega para agradar as pessoas. Aqui na minha igreja, cuidado com o que você fala, irmão. Cuidado com o que você prega. Essa é a pior igreja que existe. Por isso seus pés não devem estar dentro dela. Não é? Porque a palavra, quando ela vem, ela é confronto. A palavra, quando vem, ela traz vida, ela transforma. Mesmo que você fique bravo, mesmo que você não aceite, mas a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus é vida, ela é poderosa para transformar, para mudar o homem. É isso que nós temos que entender. Então é trágico essa igreja ser tão diferente a ponto de Cristo estar do lado de fora. Eles deixaram de fora dos planos, deixaram de fora do programa, do coração deles. A igreja virou uma espécie de clube, de sociedade, não é? Cada um prega o que quer, cada um diz o que quer, cada um entende o que deseja, cada um entende o que quer entender. E é isso que o apóstolo Paulo diz, que montarão para si doutores, né, conforme a sua própria doutrina, conforme aquilo que eles buscam eles mesmos. Uma igreja purificada jamais precisa temer os ataques do diabo ou dos homens. Uma igreja perseguida de Cristo, seja a igreja pura de Cristo, a igreja favorecida pelo mundo sempre foi uma igreja contaminada, é admirável. A igreja perseguida, quando nós somos perseguidos, é porque estamos fazendo a vontade de Deus. Quando as pessoas nos tratam com indiferença, é porque estamos fazendo a vontade de Deus. Quando estamos fazendo a vontade de Deus, muitos opositores se levantam. Muitas pessoas nos tratam com frieza. Muitas pessoas nos tratam com indiferença. Porque elas gostam de ouvir aquilo que elas gostam. Elas gostam de estar numa igreja mundana que foi contaminada. É igual a igreja de Laodiceia. O Senhor mostra coisas importantes dessa igreja. O Senhor mostra coisas importantes. Essa é a pior igreja que existe. Não tem elogio para ela. Não tem elogio. Não é? É isso que está acontecendo. Deus não está se agradando, não está entendendo como que... Eu não consigo entender, Deus não está se agradando, eu não consigo entender como uma pessoa que sobe no altar, que prega a palavra, está vivendo uma vida tão errada, e o duro que comete coisas tão graves, que a pessoa não tem medo nem de subir no altar mais, a pessoa não tem nem medo, nem temor de subir no altar para trazer a palavra e ensinar as pessoas. É por isso que nesses versículos, o Senhor apresenta 4 áreas de necessidades da igreja de Laodiceia. A primeira, uma delas, havia perdido o vigor. A igreja cristã, ela tem temperatura espiritual, coração fervoroso, coração ardente por Deus, um coração frio, coração morno. O cristão morno é acomodado, complacente, alheio às próprias necessidades. Quem é frio, pelo menos, sente falta do calor. Quem está frio ainda sente falta do quente. Mas a pessoa morna é aquela pessoa... O morno é aquela pessoa que não se define. É aquela pessoa que não se define o que ela é. Essa é a pior igreja que existe. A igreja de Laodiceia é independente, presunçosa, segura de si. É o que a gente vê hoje. Tudo que Jesus está revelando a João na igreja de Laodiceia é tudo que está acontecendo hoje. É tudo o que está acontecendo hoje. A igreja é independente, não precisamos de nada.
não precisamos de nada. Enquanto alimentava essa atitude, seu poder espiritual se deteriorava, sua riqueza material e estatísticas impressionantes não passavam de mortalhas para um cadáver em decomposição. O Senhor está fora da igreja. O Senhor está tentando entrar, mas eles não querem mais. O que será que está acontecendo? Estamos vivendo finais dos tempos. Estamos vivendo finais de todas as coisas. Quantas pessoas estão desprezando a palavra sendo pregada? Quantas pessoas estão desprezando a palavra de Deus? Porque estão perdendo tempo. Porque estão se distraindo com outras coisas. Quantas estão esquecendo que Jesus pode voltar a qualquer momento? Quantas pessoas estão vendo que Jesus está voltando, mas não toma atitude nenhuma? Sabe que estamos vivendo o final dos tempos, mas não toma atitude diante de Deus. A igreja, as pessoas perderam o vigor. As pessoas perderam o coração fervoroso. As pessoas perderam o coração ardente por Deus. Andavam quilômetros a pé para ir para a igreja. Mesmo que fosse frio, chuva, seja o que for, elas iam para a igreja a pé. Elas iam na igreja de manhã, iam na igreja à noite. As pessoas trabalhavam com amor. As pessoas faziam as coisas com um coração ardente, fervoroso. Hoje as pessoas não querem mais saber. Hoje as pessoas não buscam mais a Deus. Essa é a pior igreja que existe. Essa é a pior igreja, perdeu o vigor. Coração fervoroso, ardente por Deus já era. Perdeu o temor de Deus. Haviam perdido valores. A igreja de Esmirna considerava-se pobre. A igreja de Esmirna era pobre, mas na verdade ela é rica. Porque não é com os nossos olhos, é com os olhos de Deus. A igreja de Laodiceia se vangloriava da sua riqueza, quando na verdade era pobre. Talvez você está se identificando com muitas igrejas. Talvez você está se identificando com muitas igrejas vivendo assim. Essa é a pior igreja que existe. Essa é a pior igreja que você pode estar. É uma igreja fria. É uma igreja que vive naquilo que o pastor prega no sentido de levar as pessoas a heresias, apostatar-se da fé. Acham que estão certos, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que seguir. Mensagens esqueceram da cruz, estão vivendo mensagem de coach, uma nova vida, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de ser. Saia disso, saia fora. Não é isso que Deus está chamando. Deus quer que a gente leve alimento. Deus quer que a gente leve a palavra. Deus quer que a gente leve a palavra fiel, verdadeira. Porque Deus está procurando os verdadeiros. Deus está procurando os que adoram a Ele em espírito e em verdade. As pessoas perderam os valores, perderam o vigor. A igreja que era pobre diante de Deus, diante dos homens era pobre, diante de Deus era rica. E a igreja de Laodiceia, que achava-se rica, diante de Deus era pobre. Talvez encontramos aqui uma indicação de que havia causado o declínio espiritual da igreja. Se tornaram orgulhosos do ministério, começando a usar parâmetros humanos como medida no lugar de valores espirituais. É por isso que Jesus diz para eles: infeliz, miserável, pobre, cego, nu. A mentalidade comercial havia se infiltrado na igreja, distorcendo valores. Tudo, a igreja precisa de ajuda. A igreja precisa das pessoas. O pastor, quando recebe ajuda de alguém, é bem recebido. Jesus mostra isso. E Paulo diz assim que o obreiro é digno do salário, mas ele não diz que o obreiro tem que se enriquecer do salário da casa de Deus. Por isso que tantas coisas que nós vemos, os homens estão cada vez mais mostrando seu poder, quem é maior. E o mais difícil é que o reino de Deus, eles lutam contra ele mesmo. A gente vê pessoas assim: olha, vai na minha igreja, que minha igreja, lá Deus está falando, lá Deus está fazendo, lá Deus está curando, e a igreja da pessoa, não, lá não está fazendo nada, porque não tem Deus. Vai naquela igreja que está acontecendo. As pessoas tratam as coisas assim. Está perdendo o valor, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Não é?
que Deus mandou fazer é pregar a palavra, levar o alimento e não entreter pessoas. Porque a igreja é a casa do Pai. A igreja perdeu valores. As pessoas perderam valores. Eles estão fazendo aquilo que eles querem. E ninguém tem nada com isso. Se falar alguma coisa, a pessoa diz para você, viu, você não entende de nada. Irmão em Cristo, é a pior igreja que pode existir. A igreja se esqueceu de Deus. A igreja virou as costas. Pois eram Jesus do lado de fora. Perderam a visão. Os cristãos de Laodiceia estavam cegos para a realidade. Viviam na ilusão, orgulhando-se de uma igreja prestes a ser rejeitada. A igreja virou empresa hoje. A igreja virou empresa. De acordo com o apóstolo Pedro, quando um cristão cresce no Senhor, sua visão espiritual torna-se mais aguçada. Porque a salvação não é só ser salvo. A salvação é crescimento espiritual. E a Bíblia diz, e vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude ciência, ciência temperança, temperança paciência, paciência piedade, piedade amor fraternal e caridade. Porque se em vós houverem abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Acrescente a fé. A gente cresce todos os dias. Nós precisamos entender e crescer. É como se a criança começa a se alimentar, ela se alimenta bem para crescer. Só que a pessoa, ela fica cega. Quantas vezes a gente tenta falar de Jesus para as pessoas, ou tenta falar para a pessoa enxergar a realidade, ela não enxerga, porque ela está cega. Porque a igreja hoje, ela não prega a palavra, ela faz lavagem cerebral. A igreja de Cristo não prega a palavra mais, ela faz lavagem. Brinca com as coisas de Deus, perdeu a visão. Brinca com línguas estranhas, perdeu a visão. Não tem temor de Deus, perdeu a visão. Um fica copiando o outro, perdeu a visão. Vem moda dos Estados Unidos, vamos fazer tudo junto, perdeu a visão. Esqueceram do sangue de Cristo, transformaram o sangue de Cristo em objetos inanimados. Perdeu a visão, estavam cegos. Estavam cegos. Não conseguiram ver o que o Senhor encontrava à porta da igreja, nem enxergavam oportunidades ao redor, ficam tão fechadamente, se tornam mornas espiritualmente. Hoje glorifica a Deus, amanhã está fora. Hoje glorifica a Deus, amanhã está fazendo outras coisas erradas. Estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Não se envergonham mais dos seus erros. Perdeu a visão, perdeu as vestes. A nudez representa derrota, humilhação. Os cristãos de Laodiceia poderiam adquirir, eles tinham lã finos, lã negra, brilhantes, mas isso não bastava para suprir as necessidades. Eles tinham faculdades de medicina no colírio, na pasta, para usar nos olhos, no ouvido, mas não adiantava, porque estavam surdos e cegos. Não queriam enxergar a verdade, a diferença. Essa é a pior igreja que existe, e Deus está dizendo para você sair fora dela, porque não se prega a palavra. E você está tão obcecado que as coisas para você, o seu coração só está vivendo coisas materiais. Você está ocupado demais. A sua mente é só coisas materiais, esquece.
do que Deus pode fazer muito mais por você. Eles envergonhavam o nome de Deus, como se estivessem andando nus pela rua. Esqueceram do verdadeiro alimento. Perderam as vestes. Perderam a visão. Perderam valores. Perderam o vigor. Perderam o coração ardente. Perderam o coração fervoroso. Perderam valores. Hoje as pessoas medem a fé pelo aquilo que tem. Se a pessoa mora numa mansão cheia de carro porque ela é abençoada, se mora num barraco, numa casa de madeira porque ele tem maldição, porque ele não tem fé. É isso que está acontecendo. Não é isso. Jesus disse que a fé não é por aquilo que a pessoa tem. Pessoa, você não conhece o que se passa na casa de uma pessoa, você não conhece o coração de uma pessoa. Ela dentro da casa dela pode ser muito mais crente do que você, vivendo uma vida regalada. Você não sabe disso. Assim como tem muitos que têm vida abundante, abençoadas, são cristãos verdadeiros, e muitos que moram em casa de madeira são arrogantes. É isso que está acontecendo. Tudo em volta da riqueza. Tudo em volta de valores. Essa é a pior igreja que existe. Não oferece alimento nenhum. Não traz edificação nenhuma. Não traz edificação, não alimenta. Muitas vezes fica tanto na brincadeira, no púlpito, no culto, e aquele negócio de sapato de fogo, de roda de fogo, de unção no manto, que esquece do culto, da pregação, esquece da oração, esquece de tudo. A pregação é das coisas mais importantes, é Deus falando. Essa é a pior igreja que existe, sai dela. Sai dela. Primeira explicação por que o Senhor ensina sobre essa igreja. O que Jesus está mostrando. Apocalipse 3,19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. E ainda ele mostra o amor por esses mornos. Apesar de um amor deles por Deus haver esfriado, Deus ele planeja discipliná-los como prova de amor, e é isso que vai acontecer. A igreja vai ser limpa. Deus vai limpar a igreja. Para Jesus voltar, muita coisa vai acontecer. É isso. E outra coisa que ele mostra, exortação. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja de Laodiceia devia arrepender-se do seu orgulho. Se humilhar diante do Senhor, precisava reaviver o dom de Deus que nela havia. Ser, pois, zeloso. O que está acontecendo hoje? Perdeu o zelo. Essa é a pior igreja que existe, perdeu o zelo. E Jesus está dizendo: arrependa-te. Mas jamais irão fazer isso. Quantos estão aceitando, abraçando heresias, coisas erradas? Essa é a pior igreja que existe, o zelo se perdeu. O próprio Deus diz: o zelo, meu próprio zelo pela minha casa, pela palavra, me consome. Deus tem zelo pela sua palavra, chegou até hoje, por quê? Porque ele zelou pela sua palavra. A palavra de Deus chegou para mim e até você, e muitas línguas estão sendo traduzidas, porque ele está zelando pela sua palavra. Oh, meu irmão, entenda isso. Por fim, ele faz o convite. A gente usa esse convite para convidar a pessoa perdida em Cristo, mas essa aplicação em Apocalipse 3:20 diz respeito ao cristão, diz respeito àqueles que puseram Jesus do lado de fora, diz respeito àqueles que viraram a costa, diz respeito àquele que a palavra do pastor é mais importante do que a Bíblia, diz respeito àqueles que pisaram na palavra, jogaram fora, nem levam mais ela para a igreja. Esqueceram do Espírito Santo, não ouve mais. A profecia não vale mais nada.
Meu querido irmão em Cristo Jesus, Deus pode fazer coisas grandes na igreja, mas a pessoa põe ele de lado de fora. O que Jesus está pedindo? Comunhão, participação, desejo de permanecer. A igreja de Laodiceia era independente e acreditava não carecer da coisa alguma. Mas não permanecia em Cristo, não obtinha dele o poder de que precisava. Tinha um programa bem sucedido, mas não era fruto da sua permanência em Cristo. Convém observar que, ao convidar Cristo para entrar, a sala de jantar se transformar numa sala de trono. É por meio da comunhão que o Senhor quer se encontrar, que você encontre a vitória, de fato, para nós sermos vencedores. Essa igreja é a pior que existe. Depende só dos homens entenderem que precisa se arrepender. Precisa entender que a igreja de Cristo, o próprio Jesus está vomitando ela. O próprio Jesus. É pesado demais isso. É pesado demais. Vomitar-me-ei da minha boca. É isso que é tão difícil. As pessoas estão se esquecendo. Essa é a pior igreja que existe no dia de hoje. Essa é a pior igreja que existe nos dias de hoje. E por quê? Nós, como igreja, que não queremos viver como os crentes de Laodiceia, estamos passando por tantas lutas. Isso é muito importante você ouvir agora. Apocalipse 3,18 diz que aconselho-te de mim que compre ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo é para ser purificado. É para arrancar a escória. A solução era pagar o preço. Comprar ouro refinado pelo fogo. A igreja havia se acomodado, mas Deus mostra que a perseguição faz os crentes se firmarem com Cristo. Ou pega de vez, ou sai fora de vez. A igreja provada no fogo é aquela que vai se apegar com Cristo ou vai deixá-lo de uma vez. O funil está pronto. A peneira está pronta. É por isso que aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. 1 Pedro diz assim: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. O sofrimento, meu querido, às vezes as lutas que a gente passa, nos faz chegarmos a Deus para examinarmos as nossas prioridades. Examinarmos aquilo que queremos. Quando a gente passa pelo deserto, a gente descobre quem a gente é. A gente descobre quem são os amigos. O deserto faz a gente descobrir quem é Deus. E nós vemos aqui mais uma passagem, 1 Pedro 4,12 diz: amados, não estranheis prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas, olha o que a Bíblia diz: alegrai-vos no fato
de sede participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. A Bíblia é o contrário. Quando fala de provação, manda se alegrar. Bem-aventurado aqueles que maldizerem, falarem mal de você, a meu respeito, injuriarem você, caluniarem você por causa de mim. Alegrai-vos. É isso que Pedro está copiando aqui. Foi isso que ele aprendeu com Jesus. Alegrai-vos. É isso que Pedro está dizendo. Lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Vamos confiar nele. É isso que está acontecendo. O ouro provado no fogo é entendido aqui, meu querido. É aquele que é a religião pura, imaculada que Tiago mostra. É a graça, a influência divina que produz. Compre vestes, roupas, que vista roupa branca, santidade de coração de vida. Unja os teus olhos, olha para que você possa receber as influências iluminadoras do Espírito Santo. Te mostre a verdade. Que unja os teus olhos para ver a verdade. Porque faz a gente enxergar a verdade. O colírio faz enxergar a verdade. Somos provados. Recebemos vestes novas. Recebemos o colírio para pôr nos olhos, ungir os olhos. Porque Deus quer que a gente ande em liberdade. Deus não quer que a gente seja manipulado por esses homens, por essa igreja que se diz verdadeira e nada tem da verdade. Precisamos pedir a Deus para enxergarmos espiritualmente. Estamos mais em guerra espiritual do que física. Estamos mais em guerra espiritual do que física. Porque para mim, chegar até aqui hoje, você não sabe o que a gente passa. Tem hora que as dores físicas são grandes. Tem hora que as coisas apertam. A gente tem que começar a entender que aquele que quiser viver a verdade vai ser provado. Mas é aí que você tem que entender que você está vivendo a vontade de Deus. Não ignore os ardis de Satanás. Na atuação de entristecer os filhos de Deus para que desanime na fé. Comece a compreender isso. Senhor, me mostre a verdade. Mostre para mim o que está acontecendo. Mostre para mim o que está acontecendo. Me mostre a verdade. Não seja compactuante com aqueles que pregam heresia. Não seja compactuante. Não seja uma pessoa que financie coisas daqueles que pregam a mentira, pregam aquilo que não é verdadeiro. Porque essa é a pior igreja que tem, você está fazendo parte dela. Tenha visão, enxergue a verdade, meu querido. Jesus está oferecendo colírio, Ele está oferecendo vestes novas. Ele está pedindo para você entender que muitos estão vestidos, mas estão nus. Estão cegos. Para não aparecer a vergonha. Muitos não querem mais. Não querem confrontar a palavra. Não querem confrontar mais o verdadeiro. Essa é a pior igreja que existe. Porque para mim existe dois tipos de igreja. Uma que vai e outra que fica. Uma que sobe e outra que fica. Uma que passa pela porta estreita e outra que vai pela porta
larga. Um que caminha pelo caminho estreito e outro que caminha pelo caminho largo. Só existe esse tipo de igreja que vai e a que fica. A que fica é aquela que se acha que é rica. É aquela que está cega. É aquela que está nu. Peça a Deus que mostre a verdade para você, principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje. Peça que Deus mostre a verdade para você. Peça que Deus te caminhe em você, ilumine você na verdade. Porque a verdade é uma das coisas mais importantes, porque o trono de Deus está firmado sobre a justiça e sobre a verdade. E se você tem a verdade, pode ter certeza que o selo da promessa está em você, é o Espírito Santo. Mas se você não prega a verdade, se você não fala a verdade, se você não vive a palavra da verdade, aqueles que não vivem, não têm o Espírito. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não vê, não conhece. Quantos começam certo? O problema não é começar, o problema é como termina. Estava falando isso agora há pouco aqui. Tem igreja que começa que é uma bênção. Tem igreja que Jesus opera milagres. Tem igreja que é isso e aquilo e o homem faz de tudo para crescer. Pastor faz de tudo para ir para frente. Pastor faz de tudo para crescer, para ir para o Brasil, para fora, para crescer mais igrejas. Faz de tudo. Aí quando cresce, quando está lá em cima, afrouxa. É aquelas mensagens mais frias do que pinguim de geladeira. É aquelas mensagens coach, estilo de vida. Esquece de onde começou. É isso que está acontecendo. O problema não é começar, o problema é como termina. Rico sou, não tenho falta de nada. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Você é morno. Vomitar-me da minha boca, da náusea. Se você observar e parar para imaginar isso, é muito forte. Vomitar-me-ei da minha boca, diz o Senhor Jesus. É isso que está mostrando. Essa é a pior igreja que existe. É a igreja que nunca tem tempo para Deus. Nunca. É a pessoa que sempre coloca as coisas do mundo na frente da casa de Deus. A gente, quando era criança, ia para a igreja no frio, no calor, na chuva. Compromisso com a igreja, compromisso na casa de Deus. Era assim. Não tem que ir na igreja. É compromisso. A pior igreja que existe é aquela que perdeu o valor, perdeu o coração ardente, perdeu a visão, perdeu as vestes. E ainda ele diz: sê zeloso, pois te arrepende. Que a misericórdia de Deus esteja sobre nós. Possamos ter a visão, conhecimento, fé e ter ação. Vá em frente com Jesus. Vá em frente servindo a Deus. Vá em frente buscando o Senhor. Seja com luta ou não, vá em frente. Peça conhecimento. Clama por fé. Clame por sabedoria. Faça e peça ao Espírito de Deus que mostre a verdade para você. Porque é isso que nós precisamos. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você agora. Leve o teu pensamento a Deus. Senhor Deus,
Em nome de Jesus. Nós oramos e pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Não somos melhores que ninguém. O que fazemos apenas é trazer a palavra com simplicidade, mas verdadeira, mas fiel. Abençoa, Senhor Deus, todos que estão comigo aqui, aqueles que hão de ouvir ainda. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, e abençoe meu irmão, minha irmã que está comigo aqui hoje. Derrama sobre eles a tua bênção. Eu oro pela vida da Sônia nesse momento, e em nome de Jesus Cristo, cura, Senhor, guarda a vida dela. Esteja, Pai, dando vitória, saúde, curando de toda enfermidade. Entra com providência na vida da tua filha, dando saúde. Abençoe todos os meus irmãos em Cristo. Aonde essa pessoa está, seja tocada pelo Senhor agora. Seja doença, problemas, dificuldades, ansiedade. O que estiver acontecendo com esta pessoa, eu te peço agora, Pai, entra com providência nesse momento. Abençoe os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, esta pessoa está pedindo pelo seu filho, pela sua filha. Esta pessoa está pedindo pela sua casa. Esta pessoa está pedindo pelo seu lar. Então abençoa esta família agora. Visita os hospitais nesse momento. Cura os enfermos, liberta os cativos. Traga saúde para aqueles que estão necessitando agora. Abre as portas do emprego. Traga, Senhor Deus dos céus, a prosperidade sobre esta casa, sobre essa família. Prospera a família, prospera a casa. Não deixe faltar o pão de cada dia, mas abençoa. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e pedimos a tua bênção. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão saradora agora. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha tocar sobre esta pessoa. Que o teu Espírito Santo venha tocar na vida desta pessoa agora. Que o Senhor estenda a tua mão e traga as bênçãos dos céus. Em nome de Jesus, te agradecemos e bendizemos o teu nome. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Eu encerrei aqui a nossa rádio. Você tem 24 horas ouvindo músicas, hinos maravilhosos. A gente escolhe hinos abençoados para você ouvir. Essa palavra vai estar no YouTube. Você pode compartilhar com outras pessoas. Você pode mostrar para outras pessoas. Que possamos ter muita força de Deus, queridos. A graça de Deus esteja sobre nós. Porque serão dias difíceis. Serão dias dificultosos. Serão dias que nós vamos precisar muito da graça de Deus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Que você seja grandemente renovado pelo Espírito de Deus. Quarta-feira nós vamos estar de volta. Quarta-feira. É feriado, dia 1º de maio. Piracicaba fecha tudo aqui. Comércio fecha tudo. E nós vamos estar à noite trazendo uma mensagem de Deus para você. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Fiquem na bênção. Muito obrigado a você que ficou comigo até aqui. Compartilhe as nossas mensagens na nossa página do YouTube. Né? Dê um like. Abençoe esse trabalho. Em nome de Jesus. Tá bom?
Fique com Deus, abraça os irmãos, São Paulo, São Bernardo, Santo André, Piracicaba, todos vocês, recebam o nosso abraço, o nosso carinho, amamos vocês em Cristo Jesus. Tchau, fique na paz, que Deus te abençoe.